Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões diferentes de pautas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de fazer referência, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, professor Leonardo Santiago Sagrilo. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, professor Cristiano, quero agradecer o convite, quero saudar novamente essa forma de levarmos o conhecimento, esse curso de Direito que muito se destaca não só na cidade de Santa Maria, mas também na região, em todo o Rio Grande do Sul, cria, nesse momento de pandemia, uma nova forma de não cessar esse canal que por muitos já é conhecido como uma forma de esclarecer alguns problemas, algumas questões vinculadas ao mundo jurídico. Então, fica aqui meu agradecimento à TV UFN, ao curso de Direito e, novamente, destacando essa iniciativa e tomara que esse seja apenas mais uma das vezes que venho aqui contribuir com o nosso telespectador. Vamos iniciar essa conversa, vou te fazendo uma pergunta assim, que eu acho que o nosso telespectador deve estar curioso para saber. Qual é o sentimento de um advogado de júri durante a pandemia? É de angústia, professor? Sabe, professor Cristiano, que só para trazer esse contexto para o nosso telespectador, o Tribunal do Júri, o advogado criminalista, na verdade, eu acho que foi o mais afetado com tudo isso, né? E mais ainda o advogado de júri. Por quê? O advogado de júri é aquele que atua falando, né? Veja só, falando para 7 pessoas da comunidade que vão julgar a vida e julgar um determinado caso penal. E desde março a gente não tem mais percebido assim pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente agora que voltou no mês de outubro e mês de novembro começaram a voltar os júris. Eu tenho esse ano marcado, né? Mas eu não vinha fazendo júri desde fevereiro, né? Então veja que o que traz uma certa angústia, porque por um lado tu tem pessoas que estão presas preventivamente, só para o nosso telespectador entender. A pessoa preventivamente é aquela que está sem a sua liberdade, não em razão de uma sentença que reconheceu ela como culpada. Não. A pessoa que está presa preventivamente é uma pessoa que está presa em razão de circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal e que, em razão da pandemia, eu tenho alguns clientes, por exemplo, professor Cristiano, que estão aguardando o julgamento do júri. Como o júri não sai, o judiciário também não revoga a prisão preventiva, porque entende que tem que ser submetido ao julgamento popular preso. O réu, que então vai ser julgado pelo tribunal do júri, está angustiado esperando o julgamento e o advogado não tem muito o que fazer. Então, é um período que a advocacia criminal e que as pessoas que sofrem uma persecução criminal estão passando, que acabam trazendo ansiedade, acabam trazendo indefinição. Veja que no mês de junho e julho, se eu não me engano, começaram a discutir a possibilidade, em razão de uma manifestação do CNJ, de fazer um júri virtual. E aí as associações, a própria Ordem dos Advogados do Brasil foi contra, e até que agora, então, né, nós, diante de algumas manifestações do Tribunal de Justiça, resoluções, nós vamos fazer eu vou fazer meu primeiro julgamento popular, mas utilizando máscara, sem público, com os jurados no lugar onde o público ficaria, né, com um certo distanciamento. Então vamos ver, né, professor? Eu confesso que estou um tanto quanto angustiado com essa situação e acredito que, claro, eu sempre fui a favor que voltassem, sempre observando as determinações das autoridades no que diz respeito a essas questões do coronavírus. Acho que as vidas precisam ser preservadas, mas há uma necessidade também de reflexão em relação às vidas que estão presas, né? Então, acho que essa é uma pauta muito importante aí que faltou um pouco de sensibilidade, eu acho, para o próprio Poder Judiciário. Sabe que eu gosto de te ouvir falando sobre a tua experiência no Tribunal do Júri, sempre aprendo contigo, e aproveitando o ensejo, tu vê alguma perspectiva da estrutura do júri como é hoje se alterar nos próximos anos? Por exemplo,
aumentando o número de jurados, ou aumentando a forma como se quesita, mudando a estrutura procedural, procedimental do tribunal do júri. Tu vê alguma possibilidade disso acontecer? Sendo bem sincero. Não, eu acho que uma mudança significativa, eu acho que vai ser muito difícil, assim, professor. A gente teve uma grande possibilidade agora, com o pacote anticrime, de trazer várias questões importantes, né? Por exemplo, o juiz de garantias, para mim, foi um avanço incrível, mas foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tiveram algumas mudanças no próprio processo penal, com essa reforma, com essa lei que surge a partir do final do ano passado, início desse ano, mas não trouxeram assim mudanças significativas no que diz respeito ao Tribunal do Júri. A grande esperança que a gente tem, na verdade, no Tribunal do Júri, professor, muitas vezes, é claro que existem algumas questões vinculadas ao procedimento que são importantes que a gente faça uma reflexão. Mas a nossa esperança é que a sociedade mude a forma de enxergar aquela pessoa que está sentada ali no banco dos réus, né? Muitas vezes por um apelo midiático, muitas vezes por umas circunstâncias até estranhas ao processo. Hoje em dia a gente vive numa era das redes sociais, o réu já chega para ser julgado pelo Tribunal do Júri muitas vezes com uma condenação, tendo em vista os pré-conceitos que muitas vezes os jurados têm em relação ao caso penal. Então, eu venho dizendo, professor, que muito mais importante do que uma mudança na legislação é uma mudança na nossa cultura, né? Nós vivemos, eu não tenho a menor dúvida que a gente vive uma herança dos movimentos que tiveram nos Estados Unidos, movimentos neoconservadores. Se nós estudarmos a criminologia, a gente vai ver que entendia que a prisão era a resposta para praticamente tudo, né? E isso cria um problema um tanto quanto maior no Tribunal do Júri, que é onde o povo tem a caneta. E a caneta que o povo tem no Tribunal do Júri, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal apaga, né? Porque a nossa soberania da decisão do júri, ela está acima até mesmo, acima das demais decisões, de modo, então, que não tem como existir uma reforma dessa decisão. Então, a minha preocupação hoje, o meu esforço hoje no Tribunal do Júri tem sido trazer para os jurados uma necessidade de compreender a função de julgar, né? Quem é o julgador? Quem é esse julgador que nos outros dias ele coloca todos os outros uniformes, né? Veja que nós temos, por exemplo, uma pessoa que trabalha em determinado nicho, com outro uniforme, chega no dia do júri, ela coloca a toga de juiz e ganha uma caneta, e uma caneta que não pode ser, o que ela escreve não pode ser apagada. Veja a importância que o jurado tem que ter quanto a isso, né? Então, esse tem sido o nosso esforço, e a minha esperança está justamente nisso, né? Que o jurado compreenda essa função de julgar e que a gente possa aí ter um julgamento muito mais justo, muito mais perto daquilo que a nossa Constituição estabelece quando ela coloca o Tribunal do Júri como uma garantia, né? Já perguntei isso para professores de outras áreas, queria te ouvir também. Tu achas que tem um direito penal, um contexto penal, uma criminologia específica no período da pandemia? Se constituiu isso nesse período? Existe, na verdade, professor, um fortalecimento de situações que a gente já vinha percebendo. Por exemplo, no que diz respeito à criminologia, né? Vamos analisar a reação da sociedade quando o judiciário, ou parcela do judiciário, revoga prisões preventivas de pessoas que estavam em situações de risco, né? Por exemplo, um idoso que está preso, e vocês sabem que na penitenciária não tem como a gente fazer um distanciamento social como a gente faz, cada um em suas casas. Por quê? Porque todo mundo está preso. Nós vivemos hoje uma superlotação nos presídios, de modo que não tem como separar as pessoas, né? Então, veja só, os presos acabaram perdendo visita em razão disso, mas necessariamente os agentes penitenciários eles vão fora do presídio e vêm para o presídio, né? Então, há esse contexto. Mas quando sai, portanto, uma manifestação do CNJ e algumas decisões do judiciário soltando algumas pessoas, o que a gente percebeu nas pessoas e nas redes sociais, que hoje eu acho que é o caminho mais fácil de nós compreendermos a nossa sociedade? Críticas. Críticas por quê? Porque isso está soltando o marginal, isso está soltando aquela figura do inimigo. Então, eu não posso dizer que existe um fator que modificou a sociedade com a pandemia. O que a gente conseguiu ver é mais um capítulo
dessa nossa sociedade que vive de um populismo penal, né? Que vive, que tem canais de televisão, tem programas de televisão que eles se engrandecem em razão de um direito penal máximo, de um direito penal encarcerador, de um direito penal que traz respostas duras e respostas contra a liberdade das pessoas. Então, essa é mais uma página, então, dentro da criminologia, de um populismo penal e de uma resposta por parte da sociedade que eu considero aí absolutamente equivocada, sobretudo quando se faz uma soltura para salvar vidas e não deixar num ambiente que pode se tornar ainda pior, né, que é o caso dos presídios. Como é que foi a tua experiência com os teus alunos durante esse período? Como é que tem sido? Porque, obviamente, né, a gente se movimenta muito dentro da sala de aula, a gente caminha de um lado para o outro. Eu sei que tu também é assim. Isso está no nosso DNA, né? Sabe que eu tinha algumas experiências dando aula à distância, em algumas pós-graduações, em alguns cursos, mas no ambiente da graduação era algo absolutamente novo isso, né? Então, alguém que dá aula 95% do tempo em pé, usando quadro e falando muito e trazendo exemplos e tendo contato visual com os alunos, que eu acho que é muito importante, né, professor? O senhor aí que tem uma experiência muito maior, que foi meu professor e que eu percebia essas qualidades, do professor enxergar no aluno onde está a dificuldade, muitas vezes um aluno que está com problema de prestar atenção em determinado ponto, e isso a gente acaba perdendo com essa dificuldade que a pandemia acabou nos trazendo. Mas ela trouxe algumas questões que eu acho que já estava na hora da gente refletir enquanto sociedade que depende da internet, né? Veja que, no nosso caso específico aqui na universidade, a gente se reinventou de uma maneira muito rápida, né? Como é que a gente faz se a gente não tem quadro, por exemplo? Foi uma das principais coisas que eu pensei. Poxa, eu preciso fazer, então, um material de apoio para o aluno para que ele não perca tempo copiando onde eu não estou escrevendo. Eu não estou aqui tendo uma possibilidade de colocar no quadro gráfico, então eu preciso fazer um material de apoio, criar uma situação nova. Então, eu acho que esse nosso esforço em reinventar a sala de aula foi um período assim de bastante dificuldade. Mas, como todo período de dificuldade, eu acho que trouxe um grande ensinamento. O que cabe a nós agora é torcer que uma vacina aí venha logo e a gente possa voltar para aquele ambiente tão feliz que era os corredores da universidade, a sala de aula e a possibilidade de a gente ter contato com os nossos alunos. A gente cresce, né, professor, em todos os sentidos com a crise. Importante dizer isso. O professor se reinventa, o advogado se reinventa, o judiciário se reinventa. Vamos torcer para que realmente isso aconteça. Eu queria te agradecer, sinceramente, pelo aceite do convite em participar aqui do programa, te parabenizar pelo trabalho que vens realizando aqui no curso de Direito da UFN, te dizer que as portas do estúdio aqui sempre abertas para o amigo. Certo, sou eu que agradeço, quer dizer que eu que sou egresso do curso, eu que sou professor do curso, para mim sempre é uma honra, uma alegria, e quero me colocar à disposição do curso de Direito e do programa, para que a gente possa tornar o direito mais descomplicado para uma sociedade que muitas vezes procura respostas das pessoas que vivem do direito, das pessoas que ensinam direito, que eu acho que são fatores de mudança da nossa sociedade. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Nós que agradecemos. E agradecemos a vocês também pela audiência. Fiquem ligados nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.